3,5% de imposto para comprar Bitcoin. Você está preparado para pagar mais de 3% de imposto toda vez que você compra qualquer criptomoeda ou Bitcoin no Brasil? Porque o governo acabou de colocar na mesa exatamente isso. E se você não entender isso agora, você pode ser alvo perfeito para pagar mais imposto e sem nem perceber. E o pior, quem tem pouco dinheiro vai se ferrar mais ainda. E no final, eu vou te mostrar o único grupo que vai sair ganhando com esse novo tipo de imposto e como você pode fazer para se proteger 100% de forma legal antes disso virar lei. Bom, sem mais enrolação, bora investir. Vou te explicar o motivo por trás de tudo isso e o que o governo quer dizer com taxação de cripto. Vou te mostrar quem vai ser afetado com esse tipo de conta, quem vai acabar sofrendo no final. Vou te detalhar como isso conecta com as novas leis do Banco Central para você ficar atento e sabendo o que fazer em cada situação. Vou te entregar também uma estratégia, um passo a passo para você ter a mentalidade do que fazer na situação sem entrar em desespero e sem fazer nada ilegal para que não sofra lá na frente com seus ativos. Só deixando claro, esse daqui não é um vídeo de sonegação, é basicamente uma forma de você jogar o jogo com as regras embaixo do braço. E se você tem ou pensa em ter algum valor em cripto, seja de 100 mil reais a 100 reais, você precisa ver esse vídeo até o final. Se não, você vai acabar tomando decisão errada só usando manchete de jornal. E eu não quero que isso aconteça com você. É certeza que tem gente falando, isso não vai ser aprovado, não vai passar, é só uma ideia, não vai acontecer nada. Foi exatamente isso que falaram nas taxações da Shopee e da AliExpress. Até então não ia existir, era só para empresas grandes, não ia afetar o pequeno e médio investidor. E o que aconteceu depois? Bom, você deve saber. Calma, esse vídeo aqui não é para você entrar em pânico, também não é um guia de sonegação, é basicamente para você entender todo o jogo e como jogar ele, entendendo o que você pode ou não fazer. E quem entende cedo, paga menos e sofre menos também. Então bom, vou te explicar agora em 3 fases como acontece isso hoje. Basicamente, se você comprar qualquer tipo de cripto hoje, você vai pagar spread, taxa de conversão, você vai pagar a taxa da corretora, você vai pagar um monte de coisa, mas você não vai pagar nenhum tipo na operação da compra. Você vai pagar só no ganho de capital acima de 35 mil. Então ganhou mais que 35 mil na hora da venda, você paga alguma coisa ali. Não existe IOF específico, não existe por compra, movimentação, não existe nada. O que mudou agora foi basicamente o governo Lula e o Banco Central junto com a Receita começaram a olhar os criptoativos como uma mina de ouro de taxação. Basicamente o Banco Central enquadrou stablecoins como operações de câmbio, facilitando uma futura taxação, e agora a Receita quer jogar um imposto de 3,5% em toda compra de ativos de criptomoedas para pessoas físicas. IOF significa basicamente Imposto sobre Operações Financeiras. Então basicamente é bem intuitivo você entender que toda movimentação eles vão querer taxar em 3,5%. Não é teoria da conspiração. É um movimento bem claro do governo. Trazer os criptoativos para o mesmo sistema de operação do câmbio tradicional. Eles querem igualar criptomoedas e criptoativos com qualquer tipo de ativo, ações, fundos imobiliários. Mas vamos para o que interessa. O que isso realmente pode afetar você na prática. E nesse primeiro ponto eu vou te mostrar em números o quanto desse imposto corrói e come do seu patrimônio sem você perceber. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto central. O que é esse novo imposto em Bitcoin? Explicação clara. IOF significa, como eu já falei, Imposto sobre Operações Financeiras. Anota isso. E qual que é a ideia do governo? Aplicar um imposto de 3,5% na compra de qualquer criptomoedas, Bitcoin, stablecoins, altcoins, da mesma forma como ela já faz com qualquer tipo de compra em moedas estrangeiras, como dólar, euro, tanto em dólar em espécie como a remessa tradicional no mercado financeiro como um todo. Porém, até então eles têm uma ideia de deixar uma isenção de até 10 mil de compra para uma pessoa física. É só uma ideia. Acima disso, você vai pagar querendo ou não. Então, imaginamos que você compra 10 mil em cripto. Basicamente, 350 reais você vai pagar de imposto para o governo. Porém, como você sabe, nenhum imposto começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ele sempre acaba mudando e piorando. Um bom exemplo, como eu já falei, Shopee, Shein, AliExpress, todo tipo de e-commerce que antigamente não tinha nenhum tipo de imposto, ou era algo pequeno. Tinha uma ideia de que vamos tributar só as empresas grandes. O pequeno investidor não será afetado, o pequeno comprador não será afetado. E o que aconteceu depois? Todo mundo acabou se lascando. Então vamos imaginar que uma pessoa compra R$1.000 em Bitcoin. Com o IOF de 3,5%, seria um imposto de R$35 para a Receita. Você estaria perdendo R$35 que poderiam se lucrar em Bitcoin. E isso é antes de qualquer lucro ou prejuízo. Você entrou no jogo, você entrou na portinha, já está pagando de cara. É como você resolvesse guardar alguma coisa no cofre. Só que antes de você colocar qualquer dinheiro no cofre para guardar, colocar sua primeira nota lá no cofre, alguém vai te cobrar e vai te barrar por 3,5% de imposto para você colocar qualquer nota lá dentro, mesmo o cofre sendo seu. Só que essa conta não pesa igual para todo mundo. No próximo ponto eu vou te mostrar quem realmente vai pagar essa conta e o porquê. E mais uma vez, o pequeno investidor pode ser o mais prejudicado nisso. Vamos para o segundo ponto. Quem vai pagar na prática e quem vai ficar isento? Quem será o perfil afetado? Pessoas que usam stablecoins para mandar dinheiro para fora ou proteger em dólar.
traders ativos, futuramente pequeno investidor. Para exemplo prático, vamos dividir em duas pessoas. Pessoa A, pessoa B. A pessoa A compra R$500 todo mês em Bitcoin. Sem IOF, ela basicamente compra tudo em cripto. Com IOF, todo tipo de compra que ela fizer vai ter sim um imposto taxando aquilo e tirando uma parte do seu dinheiro que seria investido. O dinheiro vai sumir sem ela menos perceber. Segunda pessoa, aquela que faz uma compra única de R$10.000. Se mantiver só em 3,5% de IOF, vai pagar R$350 para a Receita. Porém, se a Receita decidir aumentar isso ou diminuir o nível de que você isento, você vai pagar mais ainda. Pode ser que esse imposto seja regressivo ou não. Então, quanto mais você passar de 10 mil, mais você vai pagar. Não sabemos ainda. Porém, quem tem menos acaba tendo um peso muito maior. 3,5% dói muito mais naquele que coloca R$500 do que aquele que coloca R$1 milhão. Isso é fato. Porque geralmente aquele que coloca mais provavelmente vai ter um imposto regressivo. Já você, pequeno investidor, que suou, que trabalhou para colocar R$500 na mesa, vai ser afetado sem nem saber o que está acontecendo. Porém, evite atalhos. Não compre de qualquer de qualquer pessoa, ou mande para qualquer lugar sem estar entendendo o que está fazendo. Porque tem muita gente vendendo jeitinhos para você fazer isso, que pode sim lá na frente virar um risco na Receita e risco da regularidade em cripto. Você pode sofrer um golpe ou a Receita te procurar. E além de você pagar o imposto de 3,5%, você pode perder o seu dinheiro ou pagar mais imposto ainda. Então toma cuidado com a Receita Federal, eles não brincam em serviço. Claro que existem outros caminhos, como DeFi, P2P, que você consegue fazer isso, mas mesmo assim, toma cuidado com as suas ações. Mas calma que tudo isso que eu estou falando não é sobre o imposto de 3,5%. Tem uma movimentação por trás que a Receita e o Banco Central está fazendo que ninguém está entendendo direito. O governo está encaixando as pecinhas, e quando eu falo governo, não é só o governo Lula, é a Receita Federal, o Banco Central, todo mundo envolvido. Eles estão encaixando as pecinhas para transformar o mercado cripto como uma mina de ouro, de taxação e também de controle para eles. Você pode não estar percebendo, mas estão alinhando todos os caminhos para ter mais controle dos seus ativos. Terceiro ponto, o que o governo quer de verdade com essa taxação? Vamos pensar numa linha de tempo rápida. O IOF é uma linha pequena da ponta do iceberg que mostra uma coisa que está acontecendo desde 2025. Em 2025 tinha uma briga grande do governo e do Congresso, onde basicamente alguns queriam mexer no IOF e outros não. Então uma parte caía e uma parte aceitava. A ideia era aumentar IOF em várias operações do mercado tradicional. Em 2026 entrou em vigor uma lei do Banco Central enquadrando stablecoins como qualquer tipo de câmbio internacional. Pois o Banco Central fazendo isso, basicamente ele deu abertura para essa taxação de IOF entrar em jogo, fazendo a correlação de cripto com ativos internacionais. E em fevereiro de 2026, a Receita começa a falar abertamente de suposto imposto a mais, chamado IOF, de 3,5% em toda a movimentação de criptoativos. De acordo com o Cointelegraph, o Brasil movimentou 9,6 bilhões em stablecoins em junho de 2025. Se 10 bilhões em criptomoedas forem taxadas em 3,5%, isso dá 350 milhões a mais para o governo só nessa brincadeira. E a estratégia do governo é basicamente essa, porque o Brasil está lascado em dívida, está com uma situação econômica muito difícil. E como eu falei, o que eles pensam em fazer? Diminuir gastos públicos? Diminuir os salários dos políticos? Não, vamos botar mais imposto. Eles precisam fechar o buraco. Não tem como você imprimir mais dinheiro, você criar mais dívida e você não pagar aquilo. E hoje, para você mexer em alguma coisa, é algo muito burocrático. Porém, em cripto é o caminho mais fácil, porque pensa assim, no mercado tradicional financeiro, já tem muito tipo de taxação, muito tipo de imposto. É muito mais restrito de você mexer lá. Já em cripto é muito mais fácil, porque a comunidade é um pouco menor. E também eles querem trazer tudo isso para debaixo do mesmo guarda-chuva de controle. KYC obrigatório, as corretoras reportando mais para o Banco Central e para a Receita, e stablecoins sendo tratadas como dólar digital. Quando você junta imposto na entrada, mais rastreio de dados e menos concorrência nas corretoras, você cria um ambiente onde o pequeno investidor tem menos alternativa de recurso e mais custos. E é aí que entra a parte de que ninguém está falando. Porque se você achou 3,5% ruim, espera até eu dizer o que pode acontecer com seus dados, com a sua privacidade. E quais são os poucos caminhos inteligentes para que você consiga evitar, ou pelo menos diminuir esse impacto nas suas compras de criptomoedas no Brasil. Se você agora assistiu esse vídeo pesado, nebuloso, com dor de cabeça, respira que a parte mais importante vem agora. Eu preciso que você tenha atenção no que eu vou falar e você precisa anotar o que eu vou te dizer para que você tenha clareza nas suas movimentações. Você vai aprender como fazer sem ficar fora da lei e sem entregar tudo de graça para o governo. E lá no final eu vou te mostrar quem é o único grupo que pode ser beneficiado positivamente se esse imposto for feito, for colocado em prática e mantiver do mesmo jeito que está.
Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para continuar aprendendo de como viver do mercado cripto e como conquistar a sua liberdade financeira. Esse é o ponto que ninguém fala. Se cripto virar câmbio tradicional, você vai pagar mais imposto na entrada, vai ter um rastreio muito maior e perder parte da vantagem estrutural que fez o Bitcoin crescer tanto. E se continuar investindo como se nada tivesse acontecido, vai pagar mais sem perceber. Então vamos lá, não é para sair vendendo tudo. Entenda a lei e jogue com ela. Quarto ponto, como se proteger de forma legal. Comece a anotar. A primeira regra mental que você tem que ter, você não vai ficar fora da lei. Lembre-se disso, vai ser pior lá na frente. O jogo é entenda as regras cedo para se planejar. Quem não se planeja, paga mais imposto e corre mais risco. Você pode aproveitar as isenções e os limites que até agora tem, se mantiver. Você tem até 10 mil de reais de isenção para a pessoa física. Então, se você for investir em cripto, utilize a oportunidade de investir em menos de 10 mil reais por mês. Tente concentrar as compras em janelas maiores. Não deixe tudo picotado para fazer no mesmo mês, porque isso pode passar de 10 mil. O IOF ele vai doer menos em você se você pensar num jogo de longo prazo. Se você pensar em semanas ou em dias, sim, isso vai doer. Agora pense em longo prazo, 2, 3, 4 anos. O IOF vai ser nada para você. E escolha corretoras com transparência em taxas e regulamentação, porque você vai ficar mais tranquilo de fazer o seu cálculo de saber o quanto vai para o governo e quanto não vai. Porque eu sei que esse caminho de você não pagar imposto, ele é muito legal, muito gostoso, aí é mais dinheiro rendendo. Só que lá na frente, quando você quiser usufruir desse dinheiro, você tem que colocar conta na receita. Da onde está vindo esse dinheiro? Não estou aqui para te prometer, compre Bitcoin sem o governo saber. Existem sim caminhos que eu já ensinei aqui no canal, que eu posso ensinar mais pra frente, mas que você tem que ter consciência de que as suas ações estão em risco. E cuidado com atalhos óbvios. Existe sim P2P bom, existe sim formas de você fazer isso com DeFi, mas toma cuidado com esses P2Ps falsificados, pessoas que falam, compra, manda pra mim, eu mando lá. Cuidado, não caiam em golpes. Não utilize intermediários aleatórios. Tenha conhecimento de quem você está utilizando como intermediário e qual P2P você está utilizando. Porque basicamente tudo isso pode ser mais caro do que o próprio imposto. Vamos pensar no cenário A, onde a pessoa faz 12 compras por ano. Vamos pensar também no cenário B, onde a pessoa junta e faz 3 compras grandes no ano. A pessoa A comprando 12 vezes seguidas com valores pequenos, vai pagar IOF toda hora. Já a pessoa B comprando em 3 grandes compras, vai pagar menos IOF, vai ter menos dor de cabeça. A ideia é reduzir o atrito, mas não ficar fora da lei. Então você já entendeu que comprar de forma planejada, com um montante específico, dói menos de ficar pagando pouco em pouco. Então mesmo que a Receita mude a taxação de IOF, mesmo que ela mude o imposto, o recado foi dado. Cripto está no radar da Receita Federal. Não tem o que você possa fazer. Ignorar isso é pedir para se enrolar nos próximos anos. E aqui é aquele ponto que eu falei lá no início. Existe um grupo que vai ser beneficiado ganhando com tudo isso. E provavelmente não é você. Recapitulando rápido os 4 pontos que eu te falei. Ponto 1. Você entendeu esse novo imposto de 3,5% e como ele funciona. Ponto 2. Você entendeu quem vai sentir isso mais no bolso. Ponto 3. O jogo maior é a arrecadação e o controle. Você já pegou isso. E o ponto 4. Como se proteger de forma legal, com planejamento e foco no longo prazo. Quem ganha com isso? Na minha visão, o governo vai aumentar a arrecadação. Ponto final. Basicamente, instituições financeiras e fundos já estão dentro desse sistema. Com equipe jurídica e estrutura, consegue repassar esses custos de forma legal e ficar dentro do jogo. Então, ela vai ser muito beneficiada por causa disso, porque ela tem dinheiro para sair pagando menos. E o pequeno investidor ou finge que nada está acontecendo, ou se educa e aprende a jogar um novo jogo. Então quem ganha? As instituições financeiras, os fundos, você que está entendendo isso agora, para que lá na frente vocês não sofram com isso. Cripto não acabou, mas virou um jogo sério. A pergunta agora não é o fim do Bitcoin? Mas tem que ser, você vai continuar jogando como amador ou vai virar um jogador profissional? Se você quer aprender mais sobre o mercado cripto e aprender a viver de DeFi e tudo que o mercado de cripto oferece, não esquece de se inscrever no canal, comentar o seu like e deixar nos comentários o que você achou desse novo imposto. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijão e tchau!